Muito obrigado, Guilherme Guimarães, por tirar um tempo para conversar com o Tempos. É um prazer receber você aqui. Boa noite, Mac, professor Mac. Eu tenho o prazer de reencontrá-lo aqui, meu colega de universidade, e é um prazer falar com todos aí que estão nos assistindo. Sim. Vamos começar com um pouco da sua história, da sua trajetória, por gentileza. Bom, se for a trajetória pessoal, né, eu nasci em Montes Claros, minha mãe é de Cordesburgo, professora, né, aqui em Montes Claros, meu pai médico, oficial da Polícia Militar, né, e tenho um outro irmão, né, o outro irmão nasceu em Belo Horizonte, mas eu nasci aqui. E ao longo da minha infância, da adolescência, morei em Belo Horizonte. E posteriormente estudei engenharia na Universidade Federal de Minas Gerais, na Escola de Engenharia. Me formei em engenharia civil, né, com ênfase, né, na área de estruturas, na área de saneamento. Posteriormente, eu passei no concurso público do Estado de Minas Gerais, né, fui como pesquisador da Fundação Estadual do Meio Ambiente, onde eu exerci meu cargo por mais de 25 anos. E, concomitantemente, eu entrei na universidade como professor. Posteriormente, né, e nessa interim, eu ocupei a Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação na época do prefeito Dr. Atos Avelino. Fiquei por 4 anos com o prefeito Atos Avelino. Posteriormente, retornei para o meu cargo do Estado. E aí eu fui aprovado, né, em outro cargo, né, em cargos de professor da universidade, onde que eu assumi efetivamente o cargo de professor, né, em um cargo de 20 horas e 40 horas no curso de Engenharia Civil, que foi um dos cursos idealizados por mim, pelo professor Narciso, pelo professor Rosivaldo. E daí para frente eu assumi a coordenação do curso e efetivamente após a eleição do prefeito Humberto Soto, eu assumi a Secretaria inicialmente de Serviços Urbanos e de Infraestrutura e posteriormente eu fiquei só na Secretaria de Infraestrutura. E na renovação do mandato, o prefeito me convidou para candidatar com ele para ser vice-prefeito. Fomos vitoriosos, tomei posse como vice-prefeito e aí assumi ao mesmo tempo a Secretaria de Serviços Urbanos e também novamente presidente da Agência Municipal de Saneamento Básico. E ao longo dessa vida, né, acadêmica, fiz a especialização em saneamento e meio ambiente, depois, posteriormente, mestrado em saneamento e meio ambiente e recursos hídricos também pelo FMG. E daí essa carreira misturada da área da engenharia e da área da docência, né, é o que me possibilitou hoje estar ocupando o cargo de vice-prefeito e, nesse momento, candidato a prefeito de Montes Claros. Ô, Guilherme, como é que você concilia, como é que essas áreas de atuação na universidade e na gestão pública, como que essas áreas se comunicam, se chocam, se alimentam? Fala um pouco dessa experiência em trabalhar simultaneamente nas duas. Professor Mac, na verdade, o que eu acredito muito da docência é que ela tem que ter, além do aspecto teórico, que é a sua base teórica que nós vamos construindo ao longo da vida, né, em todos os nossos conteúdos que nós vamos vivenciando ao longo de toda a atividade escolar, mas, sobretudo, no curso que a gente faz na universidade, no curso que eu me formei, a gente fomos tendo o conteúdo teórico e também prático na medida em que há um misto, né, e a necessidade da gente ter na instituição ensino, pesquisa e extensão, ou seja, na verdade, acaba que os estágios ao longo disso vai dando mais cancha para o futuro profissional e não tem jeito da gente ministrar aula sem um conteúdo prático, né, ou seja, o conteúdo teórico é fundamental, mas o conteúdo prático, né, que é a atividade que a gente
trabalha o tempo todo, ela se interage. No caso aqui, é uma coisa muito, muito interessante, porque na condição de gestor, a gente pode testar totalmente os modelos que a gente ensina em sala de aula, nos tornando melhores, mais críticos com relação ao processo de ensino-aprendizagem, e, sobretudo, o que nos garante, talvez, mais conteúdos para os alunos. Então, no meu entendimento, embora há uma defesa muito grande da dedicação exclusiva, mas a possibilidade que a gente tem de aplicar diretamente os nossos conteúdos através de atividades profissionais aumenta muito nossa percepção da teoria, né? Ou seja, então, isso me ajudou muito, tanto no primeiro mandato, que foi como secretário de Infraestrutura, né, e Planejamento Urbano, e está diretamente vinculado à minha atividade de docência, né? As disciplinas minhas são muito nessa área. É a disciplina de saneamento ambiental, disciplina de planejamento urbano, a disciplina de sistemas de drenagem e esgotamento sanitário. Ou seja, isso me possibilitou um bom local de aplicação dos meus conhecimentos, associado à possibilidade da gente estar trabalhando com os nossos alunos da universidade com esses temas. E aí a gente percebe que o modelo matemático, ou seja, a teoria, os modelos existentes, ou a teoria funciona, diferente do que as pessoas muitas vezes falam assim, a teoria na prática é diferente. Não, a teoria é a base da prática. Então, o que a gente tem que entender é a necessidade de ter a boa escolha da teoria para conseguir fazer isso. Então, não tive dificuldade nenhuma, a não ser esse tempo mais conturbado da ocupação do cargo de agente público, mas não tenha dúvida, eu consegui melhorar muito o meu conhecimento quando eu vou mais para dentro da prática, que a prefeitura possibilita muito isso, mas também, sem dúvida, tudo aquilo que eu estudei, né, com os meus orientandos nas várias áreas dos trabalhos de conclusão de curso, também embasou para a gente pudesse fazer uma gestão mais eficiente, utilizando os conhecimentos da própria universidade. O Guilherme, como você se definiria em termos político e ideológicos? Bom, que eu me considero como de centro-direita, né? Ou seja, mais uma pessoa liberal, no sentido de que a gente precisa dar mais autonomia para a sociedade ela se desenvolver, né? Sem perder os aspectos humanistas, porque, afinal de contas, a gestão pública e o nosso legado, ele tem que estar diretamente ligado vou dizer assim, aos resultados para o cidadão. Então, eu entendo que a gestão pública municipal tem uma característica muito própria. As pessoas esperam os resultados ali na ponta, no território, na prática. Então, muitas vezes, na gestão pública municipal, esse aspecto ideológico mais amplo, ele acaba sendo reduzido, tendo em vista que a prefeitura tem que ser muito prática, muito objetiva para dar as respostas, né? E, muitas vezes, teorizar na prefeitura, a gente não consegue efetivamente fazer o que o cidadão precisa, que é melhorar a sua vida, né, lá na ponta. É uma saúde de melhor qualidade, é uma educação inclusiva, mas também, sobretudo, formativa, para que ele tenha condição de competitividade, uma infraestrutura digna, como saneamento, abastecimento de água, coleta de esgoto, coleta dos resíduos sólidos, infraestrutura de pavimentação, o urbanismo de uma forma geral. Então, eu acredito que, de forma ideológica, a gente quer ser humanista, a gente quer cuidar das pessoas. E aí, a gente efetivamente trabalhar nessa linha. Então, a eficiência da gestão pública, né, com respeito ao cidadão. Você foi secretário no primeiro mandato do prefeito Humberto Souto. Neste mandato corrente, você é o vice-prefeito. E agora candidato a prefeito. Por que o eleitor de Montes Claros
deveria te conceder esse mandato? Bom, nós entendemos que nós estamos no projeto. Um projeto que começou em janeiro de 2017, de reconstrução da cidade. Né? Quando o prefeito assumiu em 2017, eu era o seu secretário de Infraestrutura e Planejamento Urbano, era notório, né, a condição da cidade em todos os aspectos. Salários atrasados, falta de projetos, né, estruturantes nas áreas de infraestrutura, nas áreas de educação, nas áreas de saúde. Não tinha sequer um projeto aqui inscrito para desenvolver, né? E além do mais não tinha recurso, faltava-se água 2 dias e tinha um racionamento completo. E aí o entendimento é que esse embasamento, essa proposta efetiva de uma cidade cada vez melhor, ela não se conclui em 8 anos. Ela precisa de mais tempo, inclusive, para consolidar esse modelo da eficiência da gestão pública nessas áreas. Então, lembrar que, nesse momento, a administração está com mais de 300 obras em execução, muitas delas não ficarão prontas em dezembro de 2024, quando se encerra o segundo mandato do prefeito Humberto Souto, e nós entendemos que nós temos a melhor proposta para a continuidade da melhoria contínua de Montes Claros em todas as áreas, na área do empreendedorismo, na área da atividade econômica, na área da estruturação dos espaços para um melhor acolhimento daqueles que precisam, ou seja, dos aspectos sociais, e, sobretudo, nas condições urbanísticas de uma forma geral. Parques, praças, a questão dos resíduos sólidos, que tem um programa de reciclagem já implantada em operação, e, sobretudo, complementar aquilo que nós entendemos ser fundamental, a urbanização completa dessa cidade, que em vários trechos ainda, ela não, por não ter sido implantada da forma adequada, ela precisa dessa complementação. E, sobretudo, porque nós temos um bom projeto na educação, já construímos 15 escolas, né? Lembrando que a última escola que havia sido construída foi em 2017 ou em 2007, ou seja, muitos anos sem construir escola, sem construir uma creche, já construímos 15, tem mais cerca de 35 em construção, um centro municipal de idiomas para possibilitar para que as pessoas tenham condição de aprender outras línguas e ser competitivo no mercado, para qualquer pessoa, independente de classe, poderia utilizar isso. Lembrar efetivamente que nós temos um bom projeto da saúde que está em andamento, a atenção primária já é em primeiro lugar, e precisamos ter uma estrutura própria, como um hospital municipal, para não competir com os hospitais privados, que são a Santa Casa, o Gilson Gordinho, o Haroldo Torinho, o Hospital das Clínicas, que já fazem o trabalho dele, mas são privados. Nem tudo que aqui a população precisa e a prefeitura tem interesse de fazer, eles têm interesse de fazer porque eles têm interesse, eles são especialistas em áreas determinadas e, efetivamente, eles querem resultados econômicos porque são empresas privadas. Então, a intenção é construir esse hospital, mas 2 UPAs já foram licitadas, uma na região norte e outra na região leste, né? Ou seja, a unidade de pronto atendimento. Várias UBS já foram construídas, cerca de 15, lembrando, a última UBS, ou posto de saúde, tinha sido construída também foi em 2007, ficou muitos anos sem estruturar esses prédios da saúde. Então, uma unidade de pronto atendimento já foi construída, mais 2 serão construídas, o Alfeu de Quadros já foi estruturado, requalificado e está sendo reformas constantes. E, sobretudo, né, investir mais no cidadão, no aspecto, por exemplo, o Saúde aos Montes, que tem uma série de procedimentos complementares importantes, como a acupuntura e outros processos aí que são complementares à medicina tradicional e que garanta, né, nas praças, em vários lugares, nos parques, um atendimento diferenciado para aqueles que utilizam, que também é universal. Então, o sentimento é que nesses 7 anos e meio, ao lado do prefeito Humberto Souto, eu aprendi muito a cuidar da cidade. E cuidar da cidade é, primeiro, não roubar e não deixar roubar. Ter competência administrativa para fazer. E, por último, gostar da cidade e das pessoas. E lembrando que o cargo de prefeito não é um cargo que deve ser utilizado para interesse pessoal, para nenhum tipo de ganho pessoal. E, sobretudo, é um cargo de dedicação exclusiva, porque a prefeitura consome muito tempo das pessoas. Então,
O entendimento nosso é que por indicação do prefeito Humberto Souto, eu, né, na condição de candidato a prefeito, e o nosso amigo Dr. Otávio Rocha, na condição de vice-prefeito, candidato a vice-prefeito, nós entendemos que nós temos uma base estruturada, um projeto encaminhado, e esse projeto ele é tão bem aceito pela população que mais de 95% das pessoas de Montes Claros considera que a cidade melhorou muito e é importante essa continuidade do projeto, né? Então, é nessa linha que nós nos embasamos e que temos várias propostas em várias áreas para efetivamente continuar melhorando a nossa cidade. Em quais áreas você diria que essa gestão poderia ter sido melhor, cometeu falhas, você poderia, caso eleito, melhorar numa futura gestão? Então, Mac, nós temos que lembrar que nós elegemos prioridades nesses primeiros anos, que é recuperar a infraestrutura. Foram 2.500 ruas asfaltadas, quase 200 quilômetros de recapeamento, mais 100 quilômetros de estradas rurais pavimentadas, e mais inúmeras ruas nos nossos distritos e localidades. A gente melhorou a infraestrutura para dar mais dignidade às pessoas e que a gente possa garantir que essas pessoas possam até morar nos distritos, nas comunidades com qualidade de vida. O que a gente vai avançar, né? Ou seja, o que nós vamos melhorar mais? A questão da saúde, que embora na atenção primária ela já está bem respaldada como primeiro lugar em qualidade no país, mas lembramos que nós temos gargalos, né? Os hospitais privados não dão conta de atender a demanda da população. E lembrando que nós temos um grande apoio do Hospital Universitário, mas salientar que só esse ano a Prefeitura garantiu mais de 33 milhões para pagar passivos anteriores de gestões que deixaram os hospitais de Montes Claros em situação muito complexa. Então, eu acho que a saúde tem que avançar, eu já comentei isso, é ter um pequeno hospital, não com porta aberta, mas um hospital que possa fazer uma série de procedimentos que não são feitos efetivamente nos outros hospitais. A construção das unidades de pronto atendimento, as 2 UPAs, né? Ou seja, e concluir essas 11 UBS ou 11 unidades de saúde que estão sendo construídas em todos os lugares. Então, a educação também melhorou significativamente, a gente vai repensar o sistema de 40 horas, que ele foi fundamental, porque consegue pagar o piso da educação. Mas é importante que nós não temos interesse, e achamos que não é correto, extrapolar a capacidade física e mental do professor. Por isso que nós temos que escalonar o que é sala de aula e o que são atividades complementares, de tendo em vista que a gente quer uma qualidade na educação, e a qualidade da educação passa principalmente pela qualidade das condições físicas e mentais dos nossos professores. Mas entendemos que precisamos avançar, por exemplo, na área da assistência social. Então, há a intenção de fazer um centro de convivência para o idoso, né, para que melhore as condições para receber esse idoso que eventualmente ele é vulnerável, ter um espaço para passar o dia, ter espaço para morar lá, porque nós já temos o programa Viver Mais, que já está atendendo o idoso, criar estruturas regionais que a gente possa efetivamente dar garantia para aqueles moradores em situação, aquelas pessoas em situação de rua, possa ter um espaço adequado, embora os abrigos foram construídos, mas é um local que possa dar uma alimentação para eles, igual é feito no Centro Pop, associado com um local que ele possa tomar banho, que tenha máquina de lavar, que dá dignidade para essas pessoas, e um grande programa de qualificação profissional, que a gente possa inserir mais pessoas para sair dessa situação de risco, e, sobretudo, para que a gente garanta que outras pessoas não entrem nessas condições, porque dignidade é a coisa mais importante. Então, eu entendo que a continuação do investimento em saúde, em educação e nessa proteção das pessoas, principalmente aquelas mais vulneráveis, são situações que devem avançar em todos os sentidos, porque sabemos que a cidade já tem experimentado um avanço muito grande, mas não podemos fechar os olhos para uma condição que é global, né? A gente percebe Portugal com esse problema, percebe as principais cidades do país, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, também com a situação dessa, mas a gente não pode fechar os olhos, nós temos que entrar para dentro e resolver
efetivamente esses problemas para que toda a população tenha esse atendimento. Então, o tripé saúde, educação e assistência social, eles devem ser fortalecidos, porque, obrigatoriamente, um está ligado no outro. Na prefeitura, tudo, ou seja, na sociedade, tudo é uma coisa ligada na outra. Então, quando a gente melhora a educação, a gente garante mais saúde, a gente garante mais inclusão e a gente pode evitar, né, que mais pessoas vivem em situação de rua e é que a gente consiga até resgatar alguns ou muitos para que isso não aconteça. Obrigado, Guilherme. Te devolvo agora a palavra para as suas considerações finais. Obrigado, Mac. Obrigado por essa prazer dessa conversa aqui, tanto você ter conhecimento e reforçar, né? Eu, na condição de servidor público, né, há 35 anos, sei a importância da valorização do serviço público e, sobretudo, de uma revisão muito importante da carreira do servidor público municipal. Então, nós entendemos que a gente tem que garantir não só a infraestrutura e o serviço chegando lá na ponta, mas, sobretudo, melhorar as condições para aqueles que fazem isso chegar na ponta. Então, agradeço muito a vocês, estamos à disposição e desejamos, né, uma ótima noite a todos. Um abraço, Mac. Um abraço, até uma próxima.